este a fizeram sofrer muito, mas em vez de morrer, melhorou, e ela havia piorado cada vez mais. E ela havia escutado a falar de Jesus. Repita comigo. Hoje. De Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E ela havia piorado cada vez mais, e havia escutado de Jesus, e então entrou no meio da multidão e chegou por trás dele e tocou na sua capa. O 28, pois, pensava: se eu apenas tocar na sua capa, dele ficarei curado. E logo o sangue parou de escorrer. E ele dava certeza do que estava curado. No mesmo instante, Jesus, sentindo que dele havia saído poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou na minha capa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão e esta gente te aperta, todos ao teu lado, e ainda tu pergunta quem te tocou. Mas Jesus ficou olhando em volta para ver o que tinha feito. Aquele tom, a mulher, sabendo do que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e cantou tudo. Jesus lhe disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vai, Pai, está livre desse sofrimento. Graças a Deus. Obrigado a falar no livro de Marcos, narrativa, que havia uma mulher que havia 12 anos sofrendo, pastora Lídia, de uma hemorragia, a qual a Bíblia vai dizer: Deus que na mão de vários médicos, ela gastava tudo que tinha, mas não ia para frente, ela ia gastando e piorando. A mulher ela gastava, e não ia para frente. Mas só que a Bíblia ela vai dizer, veja, que quando ela escuta falar do nome de Jesus, a partir do momento que ela escuta, ela vai tomar uma atitude e vai sair desse Cristo. A mulher naquele momento ela nem começou a gritar: 12 anos enferma, nem começou a ficar desesperada. O segredo da mulher foi correr atrás de Cristo. Muitas das vezes a gente está se arrebentando porque a gente está correndo atrás de quem não merece a nossa É mesmo assim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória. Quem não merece é o nome da gente, pastor Celso. Eita glória. Eu aprendi uma coisa: a gente tem que honrar. Quem honra a gente tem que ajudar quem ajuda a gente. Aleluia. Setembro a gente passou uma peleja, dificuldade no ministério, para lá e para cá. O pastor Celso, segura a onda aí, que a gente não pode estar desse jeito assim, para lá e para cá, correndo atrás de quem não quer ajuda. Porque muitas das vezes, missionário, a gente quer ajudar mais um pouco, do outro lado não quer ajuda. É mesmo assim. Você veja que o segredo daquela mulher perdida nisso foi correr atrás de Cristo. E o mais bonito ainda é que aquela mulher só tocou na veste de Jesus. Aquela mulher linda, Da glória, isso é fé. Aleluia. Eita glória. É verdade, Jesus. O segredo agora, muitas vezes a barreira está tão grande, a mulher está tão grande, a dificuldade está tão grande que muitas das vezes a criatura quer que a gente ganhe no grito. Não é assim? Muitas das vezes a gente quer ganhar as coisas no grito. Olha isso, é isso, é aquilo, é assim. Muitas vezes a gente quer ganhar no grito, mas só que o segredo é a oração. Isso. A muralha estava grande, mas só que Jesus ele pegou e dava o negócio é obedecer. Já foi dito. No deserto, até no deserto, onde for tem que obedecer. Muitas vezes o cristão Jesus opera. Jesus pega, coloca na prova, não quer obedecer. É mesmo assim. Vai curar. É, fala, Jesus. A tua igreja precisa. Mulher 12 anos, enferma. É mesmo assim. Diga seu irmão, 12 anos. 12 anos. Não é 12 dias não, irmão. Não é 12 dias não, é 12 anos. Foi 12 anos com aquela hemorragia, pastor Celso. Passando por dificuldade, a Bíblia ela vai dizer que estava na mão de um, na mão de outro. Fazia de tudo, eu fico imaginando aquela mulher. A Bíblia vai dizer lá em Levítico, sobre ter a memória, capítulo 15, que quem tem aquela enfermidade era considerada uma mulher impura, pastor. Era considerada uma mulher impura. Aquela mulher ela não poderia ter uma vida conjugal com ninguém. Aquela mulher não poderia estar perto de ninguém, porque quem estivesse do lado dela, a Bíblia vai dizer que também se tornava impura pela lei de Moisés. Mas só que aquela mulher, na hora de falar, ficou calada e fez a melhor coisa, porque se aquela mulher abrisse a boca, eu vou
o povo não quer correr mais. Ele ficou calado. Porque está no monte da cama. Jesus estava mais 12 anos em pena, 12 anos sofrendo por uma simples atitude, correr atrás da bênção. Aleluia. Glória a Deus. O negócio é tocar nas vestes. Aleluia. Ai, como é que eu faço para tocar nas vestes? É buscando a Cristo, é orando, é jejuando, é fazendo aquilo que Deus quer. Aleluia, Jesus. Tocar nas vestes não é tocar nas vestes de Cristo. Não é a gente estar em casa esperar que o negócio chegue lá não, porque hoje em dia a gente está vivendo uma época que o povo quer bênção, quer cura, quer milagre, mas não quer se levantar nem só. É mesmo assim. Quem está em casa deitado, misericórdia, quem está em casa deitado não quer fazer nada. A Bíblia ela vai dizer que quando aquela mulher só escuta falar de Jesus, aquela mulher ela corre, entra na multidão e toca nas vestes de Jesus. E o interessante é que tinha muita gente, a Bíblia vai dizer que tinha muita gente que apertava, pastor. Tinha muita gente ali que estava tocando nas vestes de Deus. Mas só que a Bíblia ela vai dizer que ele parou e disse: eu senti do meu corpo sair do poder. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus ele conhece. É mesmo assim. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ele conhece. É, Jesus. Glória a Deus. Ela não chegou com arrogância. Aleluia. Tu me cura, ou a gente se vê agora, a gente resolve. Aleluia. A gente vai matar, pá. Ela chegou lá. Só fez tocar, recebeu o milagre. Uma vez, a barreira está tão grande dentro de casa, que a muralha se levanta, pastor. É muralha financeira, é muralha espiritual, é muralha material. E a gente fica sem saber o que fazer. Cada vez já aconteceu até comigo, a gente recebe hoje, amanhã não tem nada. Que laço. Recebe hoje, amanhã não tem R$1. Muralha, barreira. E a Bíblia ela vai dizer que o segredo está na oração. É mesmo assim. O negócio é orar, isso nem mas a igreja quer orar mais não. Hoje amanhã está lisa, amanhã não tem nada devendo. Não, a gente serve a Jesus, irmão. A gente está aqui para fazer a obra. Isso é laço. A Bíblia ela vai dizer ali que isso é barreira, isso é muralha, isso é dificuldade espiritual, isso é laço financeiro. Muitas das vezes o inimigo ele joga isso, pastor. Começa com laço financeiro, começa com isso, começa com aquilo, depois está cheio de negócio aí fica devendo 100 a um, 200 a outro, depois dá um crente no meio da rua, se ele está envergonhado, Satanás ele quer atrasar. E Jesus disse: tem que orar, o negócio é oração, o negócio é oração. Ou ora, o negócio estreita. É mesmo assim, é verdade. Fala, papai. É oração. E a gente sabe que hemorragia, sangue é uma coisa séria. Perder o sangue, está perdendo saúde, está perdendo a vida de vazio. A gente sabe, presbítero Gabriel, que quando a gente está escorrendo sangue, a gente está ficando mais fraco. Fui me lembrar uma vez que eu estava tão, desculpa, estava tão adolescente da vida, desviado. Eu tinha aceitado uma vez na igreja do apóstolo Celso, lá do pastor Celso. Eu disse: eu não vou ali mais nada. E eu me lembro que eu desviava o caminho. Eu não vou passar naquela rua não, porque aquele gordo vai me ver, vai me chamar para a igreja, vai ficar falando no ouvido, eu ia para o outro lado. Eu passava pelo outro lado só para não ver o pastor e a pastora, só para não ver os irmãos. Aí eu passava, o pastor não falava nada, eu passava, não falava nada. Tem alguma coisa, eu me lembro que estava rebelde, usando droga, fazendo um cara de coisa. Eu me lembro que certo dia eu fui trabalhar. E Jesus, naquele momento, Jesus ele marca o encontro comigo. E a partir daquele momento que Jesus ele marcou o encontro comigo ali, presbítero, eu vi que verdadeiramente ali Jesus ele é na nossa vida. Aleluia! Para eu chegar até aqui, tem que ter a prova, tem que ter a luta, tem que ter a dificuldade. Eu estava numa vida tão derrotada, irmão. Usando droga, me prostituindo. Aí eu fui trabalhar um dia, quando eu fui trabalhar, quando eu cheguei, o rapaz me chamou para trocar um pneu. E quando eu me abaixei para trocar um pneu, eu escutei uma voz no meu ouvido. Eu nunca escutei aquilo na minha vida. Eu escutei uma voz, levanta que esse pneu vai estourar. Quando eu me levantei, aquele pneu me jogou longe, que quebrou minha bacia no meio. Eu passei um ano sem conseguir andar direito. Com a bacia faturada no meio. Eu desesperado: Jesus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? E eu arriado no chão e ninguém, pastor, poderia me pegar, pastor, porque estava quebrado no meio da bacia. E Jesus: eu vou guardar tua vida, eu vou guardar tua vida, eu vou guardar. Aleluia, glória a Deus.
Meu Jesus, o que é que eu faço? Meu Deus, o que é que eu faço? Mas só que o negócio é devagarzinho. Ele vai Uma criança trabalhando. ela nasce grande. Não. Uma criança não vai nascer com 2 metros, nasce não. Não nasce com 1 metro. Nasce falando. Tratar do pai. A criança nasce devagarzinho. O crente tem que começar devagarzinho. A árvore missionária dele não ela crescer para ser primeiro, ela cresce para baixo. Foi sofrido, foi estreito, ainda continua sendo, foi estreito, foi sofrido. Meu Jesus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu vou chutar a pão da barraca, eu não quero nada mais não. Eu quero desistir, eu quero desistir. E Jesus muitas vezes estendendo a mão, muitas vezes Jesus, ele colocando a mão na minha vida ali, e eu vou me perder, eu vou desviar. Diga, Jesus guarda a vida. Jesus guarda a vida. Você crê nisso que Jesus guarda? Glória. Cada vez dentro de casa é meu dia, falar, ele fala com o menino, fala com o neto, e ele não quer escutar, hein? Cada vez é necessário Jesus guardar a vida. Cada vez é necessário a gente passar um espreito. Porque se não passar um espreito, o nosso Saulo estava daquele jeito, querendo matar, querendo fazer acontecer. Jesus foi e marcou um ponto. Cada vez é necessário marcar um ponto. Você veja lá aquela mulher passou 12 anos enferma, 12 anos passando por problema, passando por dificuldade. Mas a partir do momento, eu acho que a partir do momento que ela escuta a fala de Jesus, ela sai da casa dela, pastor, e vai caladinho, vai atrás de Cristo. Muitas das vezes o segredo é atrás de Jesus, muitas das vezes o segredo é permanecer firme, muitas das vezes o segredo é permanecer crendo que Deus vai fazer coisa maravilhosa. Muitas das vezes a gente quer desistir por causa de cara feia, porque não tem oportunidade. Muitas das vezes a gente quer desistir porque quer ir para a igreja por conta disso, por conta daquilo. Mas só que a gente tem que permanecer, tem que olhar para o alto. Verdade, Jesus. Aleluia. É verdade. Cadê que ninguém desiste? Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Fala, Jesus. É realidade. O negócio é não desistir. É verdade, meu rei. A morte foi carnal. E eu trago para o dia de hoje, na minha e na tua vida, se a gente não busca Deus, a gente morre espiritual. Então busca o Senhor, igreja. Desperta a igreja. Não deixa que essa morte venha te atingir. Aí você diz, eu estou fraquinha, missionária. Eu estou fraquinho, missionária. Você nem está fraco, nem você está fraquinho e nem você está fraco, porque você não é Guiné. Você é um ser humano. Então, quer ficar forte? Desce a casa do olheiro. Cava o poço, que você vai se fortalecer. Aí a Bíblia fala, aquele eu e você, quando pensa que está fraco, está forte. Quando a pessoa pensa que está forte demais, é o bam. Caiu. É melhor fraquinho mesmo, né? Que a gente desce da casa do olheiro, ele derrama graça, ele derrama unção, ele derrama o Espírito Santo, ele derrama autoridade e a igreja continua de pé. Aí é o mundo se curvando e a igreja de pé. Fica de pé, igreja, para a gente agradecer a Deus. Amém, igreja? Olha para ele. Olha, naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele filho de Amon. Sempre Deus envia alguém para mim e para você. Quando a gente está se sentindo fraco, quando a gente está se sentindo morrer, Deus sempre envia um sirineu para te ajudar. Mas quando Deus vê que não quer, Ele diz, para aí. Ele manda parar. Aí ninguém entende o trabalhar de Deus. Ezequias estava enfermo.
fala numa doença mortal, numa doença que não tinha cura. Você sabe que doença é essa? Uma enfermidade mortal. Ele ia morrer. Essa doença não tinha cura, como para os homens não tem, mas para Deus tem. É úlcera. A úlcera significa um câncer. Para os homens fora não tem cura. Mas eu desafio qualquer câncer aqui, igreja. Porque o nosso Deus, Ele cura. O nosso Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. E Ele ainda faz milagre. E Ezequias estava ali. Ele recebeu o profeta Isaías. O profeta Isaías, homem de Deus, profeta de Deus, homem determinado, homem cheio de fé, homem cheio de coragem, que Deus mandou ele ter a Ezequias. E ele não renegou, ele não disse não para Deus. Ele foi corajoso. Que hoje, para o nosso lado, tiver um irmão doente ou uma irmã ali, já nas últimas, que não tem mais jeito, desenganado pelos médicos, para eu ou você chegar até ali e dar uma palavra dessa, a gente tem que orar muito, tem que jejuar, pedir força, coragem ao Senhor, né, missionária? Para chegar até lá aquela pessoa, porque é uma palavra que vai doer, uma palavra que aquela pessoa não vai aceitar. Então é necessário a gente estar na presença, é necessário a gente estar na unção para chegar até a pessoa e entregar o recado de Deus. Mas aí ele foi até Ezequias. Ele foi. E quando ele chega até Ezequias, ele entrega o que Deus mandou entregar. Tem gente que Deus manda entregar água, ele entrega e passa do limite. Ah, o vaso já vazou. Vazou o vaso. Se Deus mandou entrega isso aqui acabou-se. Aí chega lá, ó, Deus mandou eu vir aqui te dizer que tu põe a tua casa em ordem, porque tu não vai viver mais, tu vai morrer. Aí eu vou dizer, e agora? O que é que tu vai fazer? Tu vai morrer, não tem mais jeito. Aí eu já passei daquilo que Deus não mandou falar, né? Mas Isaías entregou, a Bíblia relata, já vou parar. A Bíblia relata que Isaías entregou a profecia de Deus a Ezequias e se retirou daquele lugar. Aí Ezequias faz o quê? Ele poderia, né, reclamar, ele poderia não aceitar, ele poderia brigar com Isaías, mas não. A Bíblia relata que ele virou o quê? O rosto para a parede, porque Ezequias já estava debilitado, Ezequias não tinha mais força, Ezequias não podia mais se levantar da cama, que ele não tinha mais força, porque essa enfermidade, quando atinge um corpo, ela vai tirando toda a força. Então ele não tinha mais força para descer ou se ajoelhar. E a Bíblia relata, quando ele vira o rosto para a parede, igreja, é motivo de obediência ao Senhor. É motivo de agradecimento a Deus, porque ele usou alguém lá fora para chegar até ele e trazer uma palavra dura, uma palavra que ele veio se despertar a fé. Porque ele estava esperando o milagre. Ele estava esperando que Deus enviasse alguém até ele para pôr a mão para orar. Mas não foi desse jeito que Deus fez. Ele recebeu a palavra que doeu. Aí lá no Salmo 40,
36 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E quando Ezequias se vira para o outro lado, para o lado da parede, aí entra essa mensagem: que Deus é com Ezequias, Deus é com você, igreja, Deus é na tua vida. Ele só quer de mim de você obediência, Ele só quer de mim de você sinceridade, para que Ele venha operar na tua vida. Ele é o teu refúgio. Naquele momento, Ele foi o refúgio de Ezequias. Ezequias só representou que andava com o coração limpo, com o coração sincero diante do Pai, porque Ele quer sinceridade da igreja. Ele quer sinceridade de mim e de você. Ele quer que eu e você ande com o nosso coração limpo diante dele, diante do teu irmão. Porque a vez que tu está do lado do teu irmão, está com raiva do irmão, está do lado do irmão, está maquinando mal contra o irmão. E Deus sabe, como foi falado, antes de eu e você pronunciar uma palavra, Ele já sabe a qual é a palavra que você vai falar. E ali ele clamou, ele se apresentou, fez uma pequena oração de humilhação. A Bíblia relata que ele chorou constantemente. Quem tem chorado aí na presença do Pai? É coisa boa. Às vezes Ele quer receber a minha e a tua lágrima. Às vezes a gente só sabe falar com Deus gritando, pensando que Deus é surdo. Ele não é surdo. Às vezes Ele quer que você entre em contato com Ele, ó. Tu e Ele. O diabo não escuta. Ainda ontem eu me ajoelhei com meu esposo, que a gente tem o nosso canto, para orar. E eu em contato só com o céu. E aí o Senhor falava para mim, 5 horas da manhã, o Senhor falava para mim: tá vendo, filha? Os pássaros logo cedo estão me louvando, logo cedinho eles estão me adorando, enquanto o meu povo se levanta, dorme feito um boi, se levanta feito um jumento. E aí? Igreja, esquecendo que deitou, se acordou. E os pássaros cedinho. Você já viu? 4h30, 5 horas eles estavam cantando para Jesus. E a gente sai daqui, quando a gente sai daqui hoje, que passa? Os pássaros cantando. Eu disse: olha, ele lá em cima do posto, lá em cima no final ele estava lá, adorando ao Senhor. Enquanto nós, igreja, não faz, se levanta, né, ligeiro, vai para a cozinha, né, fazer café, cuscuz, com medo de morrer de fome. Com medo de morrer de fome, né, meu futuro presbítero? Com medo de morrer de fome, igreja. Dá o melhor para o Senhor. Ezequias, ele deu o melhor para Deus. Quando ele vira o rosto para a parede, é intimidade com Deus. Tanto que Deus deu resposta imediata. Às vezes a gente quer resposta de Deus, mas dorme, se acorda. Aí eu vou fazer teu café. Eu vou fazer. Tu quer o quê? Tu quer macaxeira? Quer cuscuz? E Jesus olhando para eu e você. Isso é para mim também, viu, igreja? E Jesus olhando. Ó, ela se levantou,